Muito boa tarde a todos. É com muita alegria e muita honra que trazemos essa live hoje. Nossa live tem acontecido sempre nas segundas-feiras, às 20h55, e sextas-feiras, às 16h55, sempre com o propósito de trazer informações válidas, úteis, contribuir na vida das pessoas, expandir consciências e poder ajudar, né? A Supere Psicologia, ela tem esse propósito. Então, eu, Alessandro Rocha, psicólogo, diretor da Supere, terapeuta cognitivo comportamental, e seguimos aí com o nosso conhecimento da nossa live de hoje. Nós teremos a participação aí da querida psicóloga Lúcia Freire. Já vou chamar. Sejam todos bem-vindos. Oi, Lúcia! Oi, Sandro, tudo bom, Que meu querido? alegria! A alegria é toda minha, pelo menos a gente se vê, né, Oh, nessa quarentena. isso, e é muito bom você, né, compartilhar desses momentos aí de ajuda, né, de informação útil, né, com o propósito que a gente tem aí com a Super Psicologia. Então, eu queria já de antemão, né, pedir a todos os que estão participando para marcar aí o coraçãozinho para impulsionar a nossa live, o Instagram poder, né, impulsionar e poder alcançar várias pessoas, como também o aviãozinho e vocês marcarem aquelas pessoas que vocês acham que merece, deve assistir a nossa live e trocar ideias, né? Quem está aqui são vários conhecidos, né? Pessoas queridas, a psicóloga Renata, a Florips, a Mariane, já deu um alô para você, viu, Lúcia? Aí. Oh, Então, beijo pra ela. isso, e a gente, né, tem aí Lúcia, muito querida, psicóloga clínica, terapeuta de casal e família. Ela vem acompanhando a gestão, né, há alguns anos, da Associação Pernambucana de Terapia de Família, é uma liderança, né, nata, terapeuta comunitária, diretora de centro de estudo, de consultoria em terapia familiar, o CECAF, né? Então, é de grande contribuição e a gente fez um produto aí, né? Valiosíssimo, né, Lucy, que a gente vai comentar na nossa live. E queria começar o nosso encontro, né, de hoje, falando, né, uma frase que você escolheu no livro, né, do querido Paulo Freire, que diz o seguinte: não existe saberes maiores ou menores, e sim saberes diferentes. E lidar com as famílias, né, com as pessoas na convivência, saber lidar com as diferenças de ritmo, diferenças de vontades, né, diferenças de sentimentos, diferenças de pensamento, e cada um pode interpretar de maneira comum e diferente, e com isso tudo torna rico, né, a convivência. E o importante é a gente saber lidar, né? E já visualizo que existe, né, próximo, uma questão de terapia, né, a gente primeiramente chegando no consultório, a gente diferenciar, né, o que é terapia individual, o que é terapia de casal, conjugal ou terapia familiar. Existem algumas diferenças, principalmente com diz respeito à demanda, que é o objetivo que os pacientes, os clientes estão procurando a terapia, né? E nessa diferença, na individual, é quando
precisa se cuidar, tratar, né? Ter um olhar de aprendizado, de desenvolvimento e mudança no que diz um aspecto pessoal. Uhum. No que diz respeito à terapia de casal, é quando envolve uma demanda de mudança, mas envolve a relação. Então, precisa mudar algo na relação. E na família, não é diferente. Quando precisa se pensar de uma forma sistêmica na família, onde existem modelos da maneira de pensar, né? Culturas aí aprendidas que precisam talvez ser revistas em alguns momentos, né? Para poder construir essa sinergia de aprendizado em algum momento, né? Para que a gente possa construir sempre, né? E como é que é para ti, Lúcia, né, essa experiência de atender casais, família? Como é que foi essa construção do livro, essas diversas abordagens que é a terapia familiar? Fala um pouco para a gente. Uhum. Seja Bom, bem-vinda. muito obrigada. Primeiro eu queria agradecer de coração, né, o convite desse querido, que é o Alessandro, né? E assim, dizer que falar daquilo que a gente ama é sempre um prazer, não é? Eu sou apaixonadíssima pela terapia de família, de casal, né? Eu tenho uma formação em psicologia, mas assim, a minha cachaça, né? Realmente é terapia de Uhum. família e casal. E aí, tanto é que eu já venho nesse percurso há praticamente 30 aninhos, então é uma vida, né? E assim, Bastante tempo. aí você já sabe um pouquinho a minha idade, mas tudo bem, faz parte, né? Mas enfim, então assim, a terapia de família e casal é uma coisa maravilhosa, Alessandro. E eu sou suspeita para falar, não é? Porque diferente de uma terapia individual, apesar de que, claro, a terapia individual tem o seu lugar sempre, não é? Porque todos nós somos indivíduos, independente de sermos ou não um casal, uma família, mas a terapia individual, ela trata, como você falou, do objeto da própria pessoa, né? Enquanto que a terapia de família, a terapia de casal, trata da relação. Então, o que é que acontece? Ao tratar da relação, você tendo a pessoa lá com você, naquele local, você Uhum. imediatamente identifica os problemas, imediatamente conversa sobre esses problemas e muitas vezes resolve muito mais rápido esses problemas. Porque uma coisa você está falando individualmente, não é, com a pessoa, sobre um marido, sobre um filho, sobre um pai, sobre uma mãe, né? A coitada da mãe está sempre envolvida nessa história, né? A mãe é sempre um Com problema, certeza. né? Então, assim, uma coisa é você estar falando sobre aquela pessoa, outra coisa é a pessoa estar lá. E quando a pessoa está lá, justamente, a pessoa tem a possibilidade de, diante dessas múltiplas visões, não é? Você ter a possibilidade de dizer, não, eu não penso assim, eu pensei de outra forma, mas não é isso que eu quis dizer. E através de um profissional que media essa questão, você pode, então, entender algumas coisas que, por você estar emocionalmente envolvida com aquela pessoa, você não consegue discernir. Às vezes as emoções da gente são tão fortes, não é? Que a gente não consegue identificar que a pessoa está dizendo, às vezes, a mesma coisa que a gente está dizendo. Mas a gente se ofende, a gente se machuca, né? E como você falou bem aí no início, realmente são múltiplos olhares. Não existe alguém que saiba mais, que saiba menos, que não esteja doendo mais ou esteja doendo menos. Uma dor é um conceito muito subjetivo. E quando a gente tem uma dor, não é, no seio da família, seja ele em qualquer membro, por mais insignificante que você pense que aquilo é uma dor. E para aquela pessoa, às vezes, é uma dor silenciosa, é uma dor muito dolorida, é uma dor muito profunda, é uma dor longa que não é verbalizada. Então, a terapia de Uhum. família é esse lindo espaço, né, onde as pessoas podem se comunicar sobre essas dores e sobre as delícias, porque a família não tem só dores, a família tem delícias, tem momentos maravilhosos. E é muito lindo, né? Durante o tratamento, você vê
as pessoas se comunicando melhor, as pessoas desenvolvendo, né, outras formas de olhar, de entender aquele problema e por aí vai. Então, assim, eu comecei assim, Alessandro, atendendo as pessoas, não é? Na verdade, terminei a faculdade, mas sempre achei que nós estávamos inseridos dentro de relacionamentos, né? Essa visão sistêmica do mundo. E diante disso, eu achei que tratar uma pessoa individualmente não seria suficiente, às vezes, para entender o todo, não é? E aí foi assim que eu fui começando, né? Dentro dessa área aí da família, e estou até hoje, apaixonada como sempre. Que maravilha. Eu também, eu comecei na minha atividade, né, inicialmente na área organizacional, mas depois investi na área clínica. E no atendimento individual, sempre tinha necessidade de ter uma perspectiva sobre a família, porque muitas vezes o sofrimento de determinadas pessoas, pacientes, estava atrelado a questões familiares, do relacionamento, sentimentos de instabilidade, rejeição, e a rejeição ela provoca uma dor muito grande, né? Isso tem explicações neurológicas até sobre isso. Né? E isso remete à dificuldade de reparação, de poder reconstrução aí das relações familiares, sendo o núcleo principal, né, que precisa ser acolhido, cuidado, né, e assistido com muita atenção, né, porque pode evitar tantos outros problemas, né, mais na frente, se a gente tem um olhar preventivo, né, Lúcia? E isso ajuda muito na influência, e se a gente tivesse sempre essa visão, né, antecipada, ampla, sobre o que nós podemos causar ou impactar nos outros, como entender as consequências do que os outros estão fazendo, né, e visualizar, né, isso de uma forma a entender os problemas e discutir um a um de cada vez, né, e não juntar tudo num bolo só, né, como também nas estratégias de solução, né. Muitas vezes as pessoas ficam perguntando assim, mas como é que funciona, né, na prática, uma terapia de família? Vai todo mundo junto? O pessoal briga muito? Saem com raiva? Como é, né? E aí a gente, Sim. uma vez eu me dei conta, assim, que eu estava fazendo, assim, dando uma aula, né, sobre terapia familiar, as escolas de terapia de família. E aí Uhum. eu organizei aquele material todo, terminei a aula toda, e quando chegou na última aula, um aluno levantou a mão. Aí disse, professora, me diga uma coisa, como é que é na prática a terapia de família? Eu disse, meu Deus, foram 6 aulas aqui, sei lá quantas, falando, e eu não falei na prática como é, Uhum. né? Então, assim, para as pessoas que nunca participaram da terapia de família, eu queria dizer o Sim. seguinte, que na terapia de família, geralmente, né, nós convidamos todos os membros familiares, sim, para vir para a terapia, não é? Geralmente ela é procurada por uma pessoa que está mais em sofrimento ou que é o porta-voz daquela família, geralmente, né? E aí Uhum. aquela pessoa procura e liga e diz, olha, a gente está precisando aqui, a relação familiar da gente não está legal, a gente quer vir e tal. E aí a gente marca. Nem todos querem vir, não é? A gente tenta conversar com todo mundo, mas vem quem quer vir. Às vezes não é obrigado. Tem pessoas que dizem assim, não vou fazer uma terapia familiar não, porque todo mundo não vai. Ou, eu não vou fazer terapia conjugal porque meu marido ou minha esposa se recusa a ir. Mas você pode ir, não é? E a partir do momento que você trabalha uma parte daquele sistema, você também vai afetar o todo. Então, Vai. a gente começa com um, aí a mudança em um vai fazendo o outro ficar curioso, e de repente, quando você vê, a família está lá. Então, na prática, às vezes, a gente se reúne com o casal, sempre, né? Quando é uma terapia conjugal, os dois e o terapeuta, mas muitas vezes a gente também tem algumas sessões individuais para a gente conversar sobre as questões individuais, como você falou, de cada um, que não é a mesma coisa de uma terapia individual, não é algo tão profundo, né? Mas que também não impede, quando você está fazendo uma terapia conjugal,
e você procurar uma terapia individual, não é? Podem acontecer Sim, as duas coisas paralelas. Eu só não recomendo pode. que seja com a mesma pessoa, não é? Porque fica meio Sim, estranho o seu terapeuta individual também ser seu terapeuta conjugal. Mas sim, no caso da família, às vezes a gente se reúne com todo mundo junto, às vezes são subsistemas daquela família, não é? Separadamente. Às vezes a gente coloca um pai com filho, uma mãe com filho, um irmão com irmão. E aí a gente vai fazendo esses arranjos. E o que acontece é isso que você falou, né? Essa frase do Paulo Freire, realmente, para mim, é uma joia, porque ser diferente não significa ser antagônico, não significa, né, que você, por ser que se diferente da outra choca, pessoa, né? se choca, exato. Ser diferente não Aliás, significa chocar, né? não. Aliás, Alessandro, a gente escolhe quem é diferente da gente, né? Porque quem é igual não tem graça, né? A gente é atraído pelo outro, pela diferença do outro. E uma coisa curiosa que eu observo na terapia de casal é que, às vezes, o problema pelo qual a pessoa nos procura foi exatamente o que fez com que aquela pessoa fosse atraída para aquela pessoa. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, um casal chega e você diz, poxa, como é? Tá tudo bem? O que é que trouxe vocês aqui? Aí alguém diz assim, um deles diz assim, eu tô achando que fulano tá muito independente, não, né, não liga muito mais para mim. Ou o contrário, fulano tá muito pegajoso e tal. E quando você vai resgatar a história desse casal, o que foi que atraiu você para o outro? Aí a pessoa diz assim, fulano era muito independente, né? Fulano era muito carinhoso. Então, é bem curioso isso, né? Que os nossos problemas são exatamente as diferenças que nos atraíram ao outro, sabe? E a mesma coisa acontece nas famílias, né? Você deve ter essa Sim. experiência. De a mãe que se choca com a filha, tem muita coisa Uhum. igual nela, daquela filha, não é? Um filho que se choca com o pai, tem muita coisa igual. Tem até aquela Tem, frase, dois e como. bilucos não se beijam, né? É, exato. É Né? bem curioso, a gente vê essas particularidades, né? E fica de alguma maneira na relação se machucando, né? Uhum. E não percebe o impacto que causa, como se fosse um atingir um dardo, uma flecha um no outro, e não sabe o quanto machuca, né? Porque não entende o que é que o outro está sentindo, o que é que está acontecendo com o outro, e acaba gerando uma informação que não ajuda, né? Às Ô, vezes é mais Alessandra, reclamação do que orientação, né, Lúcia? é, eu acho que esse é um dos problemas de um modo geral do ser humano, né? Nós sempre queremos impor ao outro a nossa opinião, o nosso ponto de vista. E quando a gente não para ouvir o que o outro tem para dizer, a gente perde muito com isso. Por quê? Porque a visão do outro pode ser uma excelente forma de ampliar nossa visão, pode ser uma excelente forma até de nos apontar os nossos erros. E quando a gente discute com o outro, porque o outro está falando alguma coisa que a gente não gosta de ouvir, a gente está perdendo a oportunidade de crescer. E isso é uma pena. Uhum. E quando os casais entendem isso, quando as famílias entendem isso, veja, a terapia familiar e a terapia conjugal não tem como objetivo, por exemplo, fazer com que as duas pessoas entrem em consenso sobre tudo. Você pode ser diferente do outro. Agora, o que a gente faz é ajudar aquelas pessoas, não é, a Uhum. serem, a terem respeito pelo outro, a entenderem o que é o ponto de vista daquela pessoa, para poder respeitar, mesmo que seja diferente. Porque uma coisa é você respeitar e a outra coisa é Uhum. você aceitar, não é? Você Uhum. pode muito bem não aceitar alguma coisa que a pessoa faça. Você pode muito bem Sim. nem fazer do jeito que a pessoa faz, mas você pode respeitar que ela é diferente. É verdade. É verdade. E às vezes acontece conflitos de gerações sobre o entendimento do que é respeito, né, Lúcia? Porque
um filho, ele comenta algo e aí às vezes o pai ou a mãe já interpreta como se ele estivesse respondendo ou falando alto e aí começa a reclamar sem nem entender o conteúdo que está sendo falado, né? A pessoa já recebe como uma ameaça, como algo negativo, né? E não tem um crivo, né, do bom senso. Então, tem uma ação muito emocional que acaba não ajudando. E, às vezes, eu proponho, né, aos pacientes chamarem, né, do tipo assim, dona Lógica, vem cá ajudar essa situação aqui, sabe? Para poder agir de uma forma mais racional, numa outra leitura, entender a visão mais sistêmica, sabe? Porque se deixar, aí as armadilhas de pensamento vão que vão, né, Lúcia? Vão que vão. E uma das coisas que a gente vê muito, né, na família contemporânea é a democratização de opiniões, né? Então, o que é que acontece? Sim. Nós viemos de uma geração onde tivemos pais muito autoritários, alguns de nós, né? E o que é que esses pais, nós hoje, vemos muito nos pais de hoje? É assim, eu não quero ser como foi o meu pai e como foi a minha mãe. Então, eu deixo meu filho fazer tudo, eu deixo meu filho decidir tudo, eu deixo meu filho, né, dar opinião em tudo. E quando o filho começa a dar opinião e a dizer o que pensa e o que gosta, o que não gosta, às vezes os pais não gostam disso, não é? E aí o que é que fazem? Voltam, já que perderam as rédeas das coisas, voltam para uma postura, né, do modelo que eles tiveram, de um autoritarismo versus autoridade. E muita gente está perdida nisso, Alessandro. Não sei se você tem percebido na clínica, mas é assim. Sim, tem. Pais, né, que deram essa liberdade, que não é uma coisa ruim. Mas uma coisa sempre que a gente toca, né, quando a gente trabalha com as famílias, é a questão da hierarquia. Pai é pai, mãe é mãe. De acordo com a idade, com o ciclo de vida da pessoa, essa hereditariedade, né, essa hierarquia, ela vai ser maior ou menor. Então, numa criança pequena, quanto menor a criança, menos você tem que dar opções, né, diversificadas para ela. Tem horas que você tem que dizer não com firmeza, não é? E sustentar aquele não, mesmo que a criança chore, grite, esperneie, diga que você é chato, né? E por aí vai. Aí, a partir do momento, né, que a criança vai crescendo, vai virando adolescente, vai ficando uma coisa mais nivelada. Mas mesmo assim, você ainda é o pai, você ainda é a mãe. E o que acontece muitas vezes é quando os adolescentes também começam a se rebelar e a ficar revoltadinhos e confrontar os pais descem para o nível do adolescente, e daqui a pouco você não sabe mais quem é pai, quem é mãe, tá todo mundo brigando, tá aquela confusão, não é verdade? Uma mistura de papéis, né? Adolescente, né? E aí tem a autoridade. Aí é quando os pais se desesperam. Tipo, eu respondo sim, eu respondo. Exato. E aí os pais perdem a rédea da situação e dizem, minha Nossa Senhora, não é? Aí vai para o autoritarismo, a adolescente diz assim, como assim? Você nunca foi assim comigo? E aí tome confronto e tome confusão. Então a gente tem que entender que nós somos, os nossos filhos, né, podem nos ter como amigos, mas eles não podem ser nossos amigos, porque isso é outra coisa também. Alguns pais, né, conversam com seus filhos sobre seus problemas pessoais. E isso causa neles uma angústia muito grande, porque tu imagina, o filho não pode fazer nada com relação a você, não é? O problema que você tem. E você desabafar com seu filho sobre um problema é complicado, não é? Porque isso gera na criança, no adolescente, uma culpa, uma responsabilidade que não cabe a eles, não é? Agora, a partir do momento que colocar um peso, né? Você está falando de colocar um peso na mão dos filhos de coisas que ele, às vezes, não tem a noção, né? Pela maturidade, pela... experiência, né? Mas é diferente ao contrário, né? Os filhos podem ser amigos dos pais. Aliás, os filhos podem ver os pais como amigos.
podem contar, né, com eles, podem desabafar Isso, com eles, não é? Podem, devem, isso é o isso. ideal, né? Seria legal. Tá, claro que Uhum, numa fase, em determinadas fases, o filho não quer nem saber do pai nem da mãe, né? Mas, uhum. e depois vai mudando, né, Alessandro? Eu estou numa fase agora, Vai. eu tenho uma mãe idosa, então, assim, às vezes eu me Uhum, sinto um pouquinho mãe dela, não é? Mas mesmo sim. assim, ela ainda é minha mãe. No que diz Uhum. respeito à hierarquia, né? Ao respeito a ela, às posições que ela ainda tem condição de tomar, eu faço questão que ela faça isso, né? Para não tirar o Uhum. poder dela. Mas a gente vai mudando, né? Essa É relação. sutil perceber, né, essa diferença, né? E aí no dia a dia que a gente precisa ter esse traquejo, esse manejo, né? De não tirar a autonomia dela e ao mesmo tempo, né, se posicionar e manter firmeza em alguns momentos, né? Uhum, uhum, com certeza. E você perguntou também com relação às diversas abordagens, né, de terapia de família Sim, antes, e sim. eu esqueci de responder. Veja, a terapia de família, ela surgiu nos anos 50, não é? Na verdade, nem surgiu da psicologia, ela surgiu, né, de uma pesquisa que houve com a comunicação da família dos esquizofrênicos por um antropólogo, né, o Gregory Bateson. E aí, várias correntes foram se formando dentro do que a gente chama do pensamento sistêmico. Muita gente diz, qual é a tua abordagem? Né? Porque na psicologia tem muito cognitivo comportamental, Sim, psicanálise, como eu. né? E tudo mais. Mas Uhum, na terapia de família, a gente fala muito do pensamento sistêmico, que é como se fosse uma sombrinha maior, não é? Que abarca uhum, várias abordagens diferentes. E o que eles têm de comum são alguns pontos, por exemplo, que a família é um sistema, né? E mexe em um, mexe em todos. Tudo que a gente faz afeta e é afetado pelo outro. A gente tem o princípio da homeostase, que é toda família tenta manter seu equilíbrio, diferenciando equilíbrio de equilibrado, porque às vezes uma família, para manter seu equilíbrio, tem que estar desequilibrada, né? Por exemplo, é uhum, uma família de um alcoolista, quando o alcoolista para de beber, sim. desequilibra a família, né? Então, assim, a família está sempre buscando uma forma de se equilibrar. E aí, Uhum, dentro desse também pensamento sistêmico, existem várias abordagens, né? A terapia familiar estrutural, estratégica, comunicacional, terapia breve, enfim, tem vários. E há várias formas também, dentro até da área da psicologia, que se trabalha com terapia familiar e terapia de casal. Você, por exemplo, né, que trabalha com a terapia uhum, cognitivo-comportamental, tem uma sim. área específica que trabalha com famílias e Com casais dentro casais. dessa abordagem. Uma outra pessoa que Isso. trabalha com a Gestalt tem a abordagem da Gestalt voltada para trabalhar com famílias e casais. Psicanálise, Isso. por aí vai. E para as pessoas entenderem o que é abordagem, significa que são teorias diferentes, a maneira de enxergar o ser humano diferente, que pode remeter a algumas intervenções ou técnicas também diferentes, Uhum. né? Todas têm a mesma finalidade, mas elas vão diferenciar na maneira de intervir, na maneira de enxergar determinada questão, né? Isso. E aí cada peculiaridade, cada abordagem, ela vai ter uma forma de ação, mas para atingir o mesmo objetivo. E Uhum. tu tinhas falado no início, né, que o terapeuta de família ou de casal nem sempre atende individual também, porque é estranho, porque às vezes pode acontecer do casal ficar em dúvida, o terapeuta de casal vai escolher um dos lados e qual tem razão e gera uma certa desconfiança e pode alimentar uma certa competição se o casal já se predispor a isso. Uhum. Então, pode acontecer, sim, de atender em alguma sessão individual, mas geralmente se tem o terapeuta individual e o terapeuta de casal, né? Uhum. E as abordagens que são a maneira de intervir como a gente vê de acordo com as teorias, né? As escolas, né, Lúcia? Isso. E aí entrou a ideia do livro, né? Porque, na Sim. verdade, A partir de um seminário que tu me chamou, não foi? foi tão Da bom. PT.
Eu faço parte, né, da Associação Pernambucana de Terapia de Família. Aliás, estamos finalizando nossa gestão agora, viu, Alessandro? Esse mês. Sim, Semana sim. passada fizemos a eleição, tem uma chapa, uma turma maravilhosa que está entrando. Franklin Diniz está me assistindo, e Mícia, né? Vão ser nossas presidentes e vice. Tem uma Que turma bem joia! e eu estou assim passando bastão, né? Sejam Você, bem-vindas 4 na nossa anos, live. 4 anos aí, né? Porque nós começamos em 2016, não é? E aí renovou a gestão, enfim, terminou agora em 2020. É um legado, né, Lúcia, que você deixa também, né? É um legado que eu deixo e que deixam em mim, né? Porque tudo de história Isso, que a gente passa marca a gente, né, Alessandra? E é aí, o que verdade. acontece? Num desses eventos que nós tivemos na PETEF, nós pensamos assim, poxa vida, tem tanta gente que não sabe, não conhece, não é? Seja leigo ou até mesmo profissional, não conhece as diversas abordagens, né? As diversas formas, como você falou, de trabalhar com as famílias e os casais. Tem gente da psicologia que não conhece profundamente o TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, não conhece bem a psicanálise, ou não conhece. E pessoas dizem assim, puxa vida, eu quero fazer terapia, mas qual é a abordagem que eu vou? Qual é o modelo, né, que eu vou? Eu vou para uma Uhum. pessoa que é psicanalista, eu vou para uma pessoa que é gestalt, eu vou para uma pessoa que é cognitivo-comportamental. Como é que eu escolho isso? Aí veio essa ideia da gente fazer esse evento, onde Sim. eu convidei várias pessoas, né, de diversas abordagens. Você foi uma delas, né, uma dessas pessoas queridíssimas, que para falar de como é que na sua escola de terapia, por exemplo, a TCC, você trabalha com famílias e casais. E aí disso, o evento foi tão legal, foi tão bom que a gente resolveu não ficar por aí e lançou um livro que eu queria mostrar, você me permite, para Sim, claro, as claro, por pessoas. favor. Foi esse livro Eu aqui. postei na minha rede social também. Foi Tá aí o nosso livro, nossa produção, né, Lúcia? terapia Com familiar. muita honra, muita alegria. Foi muito legal. Você organizou tudo. E o meu capítulo é o capítulo 5 aí, né? Exatamente, capítulo 5 do TCC. Mas aí vocês que têm curiosidade de saber como é que uma família, não é atendida e como é que eu sei, qual é a abordagem que eu vou, qual é a terapia que eu vou. Aí a gente tem no livro da gente o que é a abordagem sistêmica, a gestalt, a psicanalítica, a TCC, o EMDR, o psicodrama, o genograma, como é esse trabalho na prática clínica, não é? E a Sim, psicomodicidade relacional. Quer dizer, não são todas, viu, gente? São algumas, sim. mas são, digamos assim, várias que são bem conhecidas, né, Alessandro? E a gente tem É, uma particularidade nesse livro. Nós tentamos lançar, não é? Num evento que a gente ia ter, mas a sim. pandemia não foi lançado. E aí nós Uhum. estamos ainda para lançar numa livraria ou algum evento assim, né, presencial. Portanto, no entanto, né, quem quiser adquirir o livro, ele está no site da editora Apris, não é? Que é essa editora aqui, ó, Ótimo. Apris, né? Apris, sei lá como é que chama. E Pronto. Na postagem da nossa live, eu posso colocar o link para as pessoas acessarem, então, né, porque vocês Lúcia? podem comprar o livro online, né? Ele está disponível, sabe? Ah, ótimo. Pelo site da De editora. forma e-book, né? É no e-book, exatamente. Sim, sim. A versão para Ótimo, pessoas, né? E aí, ótimo. a gente procurou mostrar, Alessandro, nesse livro também, um pouco assim, que não existem, né? Da mesma forma que Paulo Freire falou, não existem saberes maiores ou menores, melhores ou piores. Não existem abordagens melhores ou piores, né? Existem abordagens com as quais a gente se identifica. É que nem religião. Tem gente que é evangélico, tem gente que é católico, tem gente que é espírita, tem gente que é umbandista, budista, né? O que é que te chama a atenção? O que é que te faz bem? Então, a pessoa às vezes diz assim, eu não vou para psicólogo porque eu fui e não gostei. Mas a pessoa foi para uma pessoa É, com um tipo de uma abordagem. experiência não vai determinar
E não se né? Todas as identificou, experiências, né? não se identificou com aquela. De repente, vai para outra, vai procurar outra pessoa. Aí esse livro, ele Sim, te explica o que é, não é? Cada uma dessas isso, abordagens para você dizer, puxa vida, eu acho que eu estou precisando exato, mais, sei lá, de uma coisa corporal. Aí eu vou para a bioenergética, isso. né? E aí você vai É. escolhendo. E tem até outras perspectivas, por exemplo, a Supere, a gente oferece um curso de terapia de casal, sexualidade e família, baseado na TCC, né, que é terapia cognitivo-comportamental, e um dos módulos é ministrado pelo professor Eduardo Lomando, e ele fala da perspectiva que ele desenvolveu, né, estudou, que é a terapia dos movimentos sistêmicos, onde ele faz a junção da terapia sistêmica familiar com a terapia cognitivo-comportamental. Que legal, que E legal. aí é fantástico, assim. É muito legal essa visão, porque amplia a maneira de a gente entender determinadas comunicações, interpretações e processamentos cognitivos, Uhum. armadilhas de pensamento, que às vezes, no calor da situação, as famílias, né, os familiares não percebem. E no processo terapêutico, contribui-se clarificando isso. Né? É, O processo terapêutico é justamente de fazer com que eles enxerguem o impacto que causa o outro, né? uhum, uhum, E por que essa interpretação de armadilha tanto atinge o outro, uhum. né? Fazendo desde uma avaliação possivelmente diagnóstica, até de uma construção da relação, do processo de escolha, como o casal mantém a relação, ou seja, como é que eles dialogam, como é que eles negociam, Uhum. tudo isso está dentro do processo de terapia de casal, né? Ou É o que terapia eles trazem, familiar. né? Que eles trazem das suas famílias de origem, seus pacotinhos anteriores, não é? Se é um caso de uma situação assim, de um relacionamento anterior, porque se relacionar com alguém significa se relacionar com várias pessoas. Tanto pessoas que foram nossos afetos, família, não é? Transgeracionais, mas também nossos afetos de outros relacionamentos que nós tivemos. A gente vê muito isso, né, Alessandro? No caso, por exemplo, de divórcios, de separações. As pessoas Isso, projetam no outro, né, alguma coisa que querem, porque vem de sua família um desejo de algo que ficou ali faltando, projeta aquilo no outro, e muitas vezes o outro, muitas vezes eu diria, na maioria das vezes, né, o outro não corresponde àquilo, não é? E o outro também é outra caixinha de surpresa, é uma caixinha de Pandora, né? Que vai trazendo uhum, também suas relações anteriores, seus amores compreendidos ou não compreendidos, suas bagagens, seus traumas, e tudo isso vai se acumulando, não é? E aí, quando você sim, encontra essa pessoa, a gente tem que entender que essa pessoa é um complexo de um monte de outras pessoas dentro dela, não é? Por tudo que sim, ela já vivenciou. Então, isso aí é uma com coisa muito certeza. séria. A gente precisa entender que o outro é diferente da gente, não é? Mas que essa Sim. riqueza do outro ser diferente da gente e a gente negociando isso é uma dança, né? Tem terapeutas Uhum. até que estão recomendando para os casais fazer dança de salão. Você sabia, Alessandro? Sim, muito Pensa, bom. pensa que metáfora legal, porque na dança de salão tem que conduz, tem que deixa ser conduzido, né? Tem que o pisa E no pé, não ritmo, é? é. Tem muita coisa. Então, assim, o casal tem que dançar, não dá para ir um para um lado, outro para o outro, né? A gente vê, Aham. às vezes, um casal. Mariane me chama direto para fazer dança de Pois salão. é, olha aí, Mariane, minha olha, esposa. olha aí. Acho ótimo, acho ótimo. Dou a maior força do Mari. Continue com ele para fazer a dança, vai ser ótimo. Sem falar que é Ô, divertido. não é, Lúcia? É exercício físico, é ótimo. É, vou me Mas olha, tu esforçar. falasse numa coisa que eu me lembrei Ah, também, pensando, como é ah, importante, né, os casais terem esse momento, né, de lazer, esse momento de curtir o outro, não é? E o momento, viu, pasme, que uhum, também é para algumas pessoas, de ter o seu momento individual. Porque somos diferentes, a gente tem a necessidade de estar só também. Isso não significa que uhum. você não gosta do outro.
Não tem que estar encangado com o outro o tempo todo, não é? Mas também Sim. não pode estar o tempo todo, cada um fazendo a sua parte, sem o outro participar também. Aí tem alguma coisa errada. Mas, assim, essa combinação de conjugalidade com individualidade é fundamental para o sucesso de um casamento. Você não pode deixar de ser você porque você está com o outro. O outro é um bônus para você, mas não pode ser o substituto de você ou a metade de você. Porque se for assim, não é? Você não está completo. E a gente só consegue se relacionar bem com o outro e amar o outro quando a gente está completo conosco, não é? E isso, Lúcia. Tem até, tem até uma frase, né, de Bezerra de Menezes, que você também separou no livro, que diz o seguinte: separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. Uhum. Que é isso que você fala, né? Eu adoro, eu adoro. Porque quando estamos juntos, podemos alcançar muito mais, né? E um poder ajudar o outro, né? Não estamos, né, aqui na vida a passeio, mas construímos juntos, um ajudando o outro, né? Nessa construção de crescimento, de aprendizado, de evolução. Então, às vezes, é uma grande armadilha a gente se remeter a uma prisão de ideias, né? Ou se apegar a determinada ideia e ficar preso mentalmente, rígido, né? Em determinadas verdades, né? E passar tanto tempo com isso, né? E isso gera sofrimento, né? O quanto que alívio, né, e bem-estar pode se gerar a partir de uma construção, de uma flexibilidade na maneira de pensar, né? De enxergar outros pontos de vistas e enxergar o impacto que se causa no outro, né? E agir com mais empatia nas relações familiares. Isso é validante, isso é valioso na relação familiar. Eu acho que isso é um dos pontos de equilíbrio nas relações familiares, que é a semente que a gente tenta plantar, né, nos nossos atendimentos, nas nossas interações, né, com os pacientes, né, e até nas palestras, nos encontros que a gente faz, né, para poder contribuir e ajudar as pessoas, né? Eu fico pensando, Alessandro, como seria, né, se as pessoas começassem a pensar que aquele filho difícil é teu melhor professor na vida, né? É Que mesmo, aquele marido, aquela esposa difícil é teu melhor professor da vida, porque E é a quando vem, pessoa que e quando vai, tem características semelhantes, né, Lúcia? porque é a pessoa que vai mais te ensinar. E veja só, eu gosto de fazer essa metáfora com a questão assim de digamos que você seja um atleta, né? Você é um atleta. Uhum. Mas você corre, sei lá, 10 quilômetros brincando, não é? Uhum. Agora, uma pessoa que não é atleta, que luta para fazer aqueles 10 quilômetros e chega na linha da vitória, mesmo que não tenha chegado em primeiro lugar, o gosto interno da vitória daquela pessoa é muito maior, não é verdade? Uhum. Então, Com transpondo isso para as certeza. famílias, eu fico pensando assim, veja, aquela pessoa que é fácil é muito fácil. Amar a quem é fácil de amar é muito fácil. Agora, vai amar quem é difícil, não é? Então, É. aquela pessoa, mas também quando você consegue que aquela pessoa te dê um pontinho, né, de indício que aquela pessoa está melhorando, que aquela pessoa está sendo lapidada, que aquela pessoa está crescendo. Caramba, que delícia o gosto da Esse gosto né? já. Mas você não tem o mesmo gosto do que aquele filho Uhum. difícil, né? Isso é uma coisa que É. eu gosto de falar para as pessoas. No entanto, eu gosto também de fazer a seguinte ressalva. Não é porque você tem um filho difícil que você tem que negligenciar o fácil.
Porque tem gente também, né, Alessandro? Digamos que seja uma família com uma criança com diagnóstico de autismo, de hiperatividade, não é? De um problema, de uma síndrome de Down, alguma coisa nesse sentido. A família tende a focar naquela pessoa doente, né? E esquece do saudável. E às vezes o saudável Sim. começa a ficar doente. Então, acho que a gente tem que ter, sabe, essa sensibilidade para a gente ir para aquele que está precisando, mas não deixar também, né, de dar atenção Isso, para aqueles outros. isso, verdade. Verdade, Lúcia. Na terapia cognitivo-comportamental, existe a perspectiva da terapia de esquema, sabe? Que foi desenvolvida por Jeffrey Young, baseada na teoria do apego. Então, ele tem uma explicação de que muitas situações difíceis, emocionais, elas foram baseadas a partir de necessidades de criança que não foram supridas o suficiente. E vai passando de geração em geração, porque essas necessidades não são atendidas e nem tem nenhum momento de poder restaurar, reparar, né? De poder rever, né? Esses momentos que aconteceram, de um olhar emocional, mas de forma validante, de forma que seja reconstruído tudo isso. E algumas necessidades, né, que faz parte desses estudos que não são supridas, né, que gerando sofrimento, é quando não é atendido a base da segurança, quando a criança não tem autonomia de minimamente fazer pequenas escolhas que seja, né, da autoexpressão, de poder expressar o que quer, o que está sentindo, de ser espontânea, de poder falar de forma espontânea, tolhida em alguns momentos, né? Isso fica difícil. Como também a necessidade de ter limites reais. Porque se não se tem limites, se tem consequências na vida adulta, né? Isso é No tão importante, desenvolvimento. né? Isso é muito importante, Alessandro. Então, o E olhar da ser terapia de esquemas, né, é nessa questão, né, porque são necessidades que não são supridas e que o sofrimento vai passando, no crescimento vai acontecendo e a pessoa sofre, mas não tem clareza do que é, por quê, né, tudo isso. E isso é difícil de lidar. Né? E isso Lúcia, vai também, né, transpondo para outras situações, né? Situações do isso. relacionamento conjugal, do relacionamento de trabalho e tudo mais, né? Lúcia, tem algumas pessoas, a Cris Assurde está aqui, mandou um beijo, né, Ok. falou da ATC, né, algumas pessoas, teve uma pessoa que perguntou do livro do Eduardo Lomando, confirmando, sim, com Cláudia Cigaran, né, que é o livro de terapia dos movimentos sistêmicos. Teve gente que perguntou também sobre o curso de terapia de casal pela Supere. Vocês podem acessar pelo site da Supere, superepsicologia.com.br, e clica lá na aba cursos. Aí vocês vão ver todas as opções de cursos do momento, e a gente tem uma plataforma agora de cursos online. Então, parte dos cursos agora estão sendo online ao vivo, né? Até a gente poder fazer no presencial no próximo ano, né? Mas esse de casal, ele está sendo todo online, com os professores maravilhosos de Porto Alegre, o Eduardo, vamos ter aula do Prado e da Adriana Zanonato, em breve, eu acho que na próxima semana é a aula deles, viu, Lúcia? Ai, que delícia. Né, que você conhece. E vocês podem acessar de lá ou ligar para o telefone, o WhatsApp aí do curso, né, que é o 98941 1538. Tá? Lúcia, e aí a gente fica com aquela pergunta, né? Como gerar o equilíbrio, né, nesse trilhar, né, esse equilíbrio familiar nesse trilhar? Eu acho que envolve na trilha da empatia, na trilha do diálogo, né, Lúcia? É,
a harmonia, né, depende muito da disponibilidade interna de cada um, né? Eu acho que a vontade é a força motriz realmente na nossa vida, não é? E assim, tem pessoas que têm mais facilidade do que outras, não é? De gerar, digamos assim, um clima mais harmônico, tem mais dificuldade, tem mais facilidade de perdoar, tem mais facilidade de se comunicar, né, do que outras. Mas assim, eu acho que para gerar esse clima, né, de harmonia, tem que ter essa abertura para o diálogo, né? Tem que ter esse autoconhecimento, porque muitas vezes a gente se chateia com o outro, mas na verdade aquele outro não é exatamente o que ele fez, mas é algo que tocou na gente, que nos machucou, de alguma ferida nossa, não é? Então, assim, o autoconhecimento eu acho que é a chave para a gente se relacionar com qualquer pessoa, porque se a gente não sabe se relacionar conosco, não é? A gente dificilmente vai saber relacionar-se bem com o outro. E quando a Sim. gente ouvir, né, uma crítica, quando a gente ouvir algo que de repente, né, o pavio sobe, né, e você dá vontade de explodir, né, com o outro, respira, Uhum. veja se aquela pessoa não tem razão, não é? Em alguma coisa. Veja por que aquilo lhe incomodou. Se de fato ela tocou numa feridinha que você não gostava que ela tocasse, mas que ela, no fundo, pode ter razão. Procure entender, não é? Diante daquilo que ela está falando. Olha, tu está dizendo isso para mim, eu não consigo ver isso em mim, mas me explica aí o que é que tu estás vendo que eu não estou vendo. Porque, vê, é maravilhoso a gente ter alguém, não é? Junto da gente. Eu digo isso muito para os casais, sabe? Como é maravilhoso você ter alguém que te escolheu num mundo de várias opções de várias pessoas, Outras tantas pessoas no planeta, né? né? E que você escolheu, né, para estar com você e que te conhece profundamente, não é? Por isso Uhum. sabe seus pontinhos fracos, né? Sabe exatamente onde tocar para lhe irritar, mas que ao mesmo tempo, se você ouvir, e se a gente partir da premissa que aquela pessoa nos escolheu porque nos ama e a gente escolheu aquela pessoa porque a gente a ama, isso Uhum. significa que aquilo que a pessoa está te dizendo não é para o teu mal, não é? É para o teu bem. Então, sabendo disso, vamos aproveitar essa oportunidade, porque eu acho que isso gera muita harmonia, não é? A gente é muito Uhum. rápido em... Às vezes a pessoa está falando uma coisa para a gente já está pensando na resposta que vai dar, nem, você nem terminou de falar, não é? A gente É, com é certeza. reativo. Então, assim, se a gente puder ser menos reativo, mais reflexivo, ouvir, como você falou, às vezes a gente ouve e não escuta. Escutar, É. né? Com a cabeça, né? Com a lógica. Como é que você falou? Vem cá, lógica. Dona Lógica. Dona Lógica, vem cá, por favor, Dona Lógica. Dona Lógica, vem cá, Ajuda vem cá. aqui nesse Eu moído. adorei essa história, Dona Lógica. Dona Lógica, vem cá, pronto. Aí, Dona Lógica, vem cá. Deixa seu Uhum. sentimento um pouquinho do lado. Veja o que Dona Lógica está dizendo, né? E aí eu Pois acho que isso é. evita, a gente evita um pouco dos atritos e cria mais harmonia. Você não acha? Ah, com certeza, com certeza. E é uma questão do ser humano, né? A gente para estar bem, a gente precisa sentir que está conectado afetivamente a alguém, de alguma forma. Para a Isso. gente se sentir ouvido, pelo menos, se sentir compreendido, né? Isso é fundamental. Validado. Validado, né? Então, isso é importante, que a gente possa ouvir, compreender a outra pessoa, né? No entender do raciocínio que a pessoa está falando, né? A gente não tomar tudo que a outra pessoa está falando como ameaça ou como sendo injustiça, né? Na verdade, injustiça é o que injustiça é o que é ruim para a maioria, né? Mas o que é justiça não é o que é justiça só para um. Uhum. Justiça é o que é melhor para todos, né? Para a Isso, família. isso. E aí tem a questão ética, tem a questão do respeito. Então, isso é importante a gente entender também para a gente amenizar tantas situações que às vezes na família se interpreta como ameaça, né? E isso vai prejudicando ao longo do tempo e deixa o tempo, tanto tempo passar
e a gente não olha nesse sentido, não tem um olhar de cuidado, né? Um olhar apreciativo, de compaixão nas situações, né, Lúcia? E o relacionamento só é bom quando é bom para os dois, né? É, Ser unilateral. Se tem alguém em sofrimento e você está de boa, não pode ser legal isso para ninguém, não é? Aí surgem violências de toda ordem, né? Tanto do ponto de vista psicológico, físico, verbal, seja qual for, isso. mas se a gente não tem Polo. essa visão, não é? De respeito, né? De entender que tem que estar bom para os dois, se não está bom para os dois, não está bom, não é? De ser Que a gente possa ser feliz, né? Então, Lúcia, tem alguma frase final, que a gente já está no tempo aí limitadíssimo já para terminar, não posso deixar de salvar nossa live, né? E perguntaram do link do livro, eu vou deixar assim, calma, gente, eu vou deixar lá na postagem, tá, viu? Ok, gente, vai lá. Lúcia, diz aí tuas palavras finais. Bom, gente, eu queria agradecer, né, estar aqui com vocês, dizer que eu estou à disposição. Queria dizer também que lá na clínica, a gente tem uma clínica social para quem não tem condições de pagar uma terapia, não é? Eu vou deixar o telefone aqui também, Alessandra, que é o 99737-9246. E a gente vai ter o prazer, né, de conhecer vocês. Se vocês sentirem também a necessidade, não tenham vergonha de procurar um profissional. Nem todo mundo procura quando já está morrendo aí com algum problema. Tem pessoas que procuram para melhorarem seus relacionamentos, né? Então, que vocês não tenham vergonha, vão acabar com esse preconceito. Isso. Não não morde ninguém, muito pelo contrário, né? E a gente está aqui para ajudar no que for preciso. E finalizando, gente, a Supere Psicologia está sempre ao seu lado. Sejamos a mudança que você quer no mundo. Um forte abraço a todos. Muito obrigado. Lúcia, muito obrigado, viu, querida? Depois a gente dá um abraço pessoalmente. Mas por Com certeza. virtual, né, gente? Tudo de tchau, bom. tchau.